Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Igreja de São Bernardo do Campo. Meu nome é Timóteo e essa semana nós vamos ruminar a mensagem 4 do Alimento Diário. O título da mensagem é A Chave que Abre o Livro de Hebreus. E antes de começar a mensagem, nas últimas semanas a gente tem visto que o Senhor tem nos revelado algo grandioso, Em João 14, João 17, a gente vê que o Filho quer nos introduzir no Pai, quer nos introduzir na glória junto com o Pai. Ó Senhor Jesus! A gente sabe que existe um caminho, um processo para chegar até lá, E o livro de Hebreus vai nos ajudar a entender como chegar nesse caminho. Ó Senhor Jesus! E no livro de Hebreus, sempre a gente tem aquela dúvida, Quem escreveu Hebreus? Na verdade, a gente sempre, pelo menos eu, sempre atribuí Hebreus aos escritos de Paulo, Embora não tenha o nome dele como autor, mas eu sempre atribuía a Paulo. Mas existe alguns estudiosos, alguns pesquisadores, historiadores, que falam que o autor de Hebreus ele foi contemporâneo a Paulo, mas não que realmente Paulo tenha escrito com o próprio punho. Então, fica essa dúvida, Quem escreveu Hebreus? Eu acho que isso a gente só vai descobrir aí no reino, Mas isso não importa. O que importa são as palavras que estão contidas no livro de Hebreus. Ó Senhor Jesus! E as palavras do livro de Hebreus são importantes para nós, para a gente entender a microeconomia que Deus preparou para nós, O pequeno plano que Deus preparou para nós. Ó Senhor Jesus! Porque o livro de Hebreus nos mostra que a gente estava longe do plano de Deus, a gente era incrédulo, A gente, no livro de Hebreus a gente é representado principalmente pelo povo de Israel, A gente já falou bastante, usou bastante o povo de Israel como exemplo, Ou um mau exemplo, mas o livro de Hebreus nos mostra que Cristo preparou uma salvação para nós, aleluia. E mesmo esse povo sendo incrédulo, coração duro, mas Deus tem uma salvação para nós, por meio desse sumo sacerdote que é Cristo, Senhor Jesus. E para compreender o livro de Hebreus, a gente precisa de uma chave, a gente precisa, na verdade, mudar a nossa mente, Ó Senhor Jesus, na verdade a gente precisa mudar de perspectiva, deixar a nossa mente natural, nossa mente limitada, e mudar de esfera, uma outra dimensão. A gente pode chamar de uma dimensão celestial. Ó Senhor Jesus! E essa dimensão que é onde Deus habita, Ó Senhor Jesus! Que nós sabemos que Deus, o Senhor é atemporal, Ele habita em luz inacessível, Ele não é preso ao tempo. Senhor Jesus! Como é que funciona isso, Aqui a gente no Alimento tem um exemplo, eu fiz um desenho baseado nisso. Aqui a gente vê como nós pensamos, na nossa perspectiva humana, Na perspectiva humana, nós temos essa linha, Essa linha nós temos o ponto A, que é a eternidade passada. A gente vai avançando no tempo, tem a fundação do mundo, avança bastante no tempo, nós temos a encarnação, a gente avança até a crucificação, depois a ressurreição e por fim a eternidade futura. Isso é a perspectiva humana, presa ao tempo, Nós não conseguimos voltar no tempo, viajar no tempo, Ó Senhor Jesus! Mas para Deus é algo totalmente diferente. Para Deus é como se você pega essa linha e junta as pontas da eternidade futura com a eternidade passada, e o que nós temos? Então, nós temos uma circunferência, E nessa circunferência, a gente não sabe falar sem um referencial, a gente falar o que foi antes ou depois, porque é um círculo, Uma circunferência. Então, a gente não tem esse referencial de linha do tempo. E graças a isso, irmãos, a gente pode entender um pouco como Deus vê, E graças ao Senhor que essa circunferência, ela se parece com uma argola,
né? E essa argola, esse desenho aqui é uma argola de ouro. Ouro representa a natureza divina, né? E a gente vê aí, onde que a gente vê essas argolas? A gente vê na Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa Deus. Ó Senhor Jesus, representa o próprio Deus. E como é que o homem pode levar o plano de Deus? A graça do Senhor que tem essa argola, né? Essa circunferência, que é apresentado pelo trabalho que Cristo fez, né? Que nos permite carregar o plano de Deus, cumprir o plano de Deus. Ó Senhor Jesus, fazer essa conexão. A palavra que eu estou procurando é essa. Ela faz essa conexão com o plano de Deus. Ó Senhor Jesus. É um pouco difícil de explicar, né? Vamos voltar para essa imagem aqui, né? Opa, perdão, essa aqui. Então, irmãos, como Deus habita fora do tempo. Então, para Deus não existe passado, futuro, tudo para ele é presente, porque ele está vivendo, ele vive em qualquer época histórica, em qualquer lugar, em qualquer momento, Deus está ali. É loucura, né? Na mensagem eu vou falar, eu tô ficando louco, mas é isso mesmo. É difícil de entender. Como é que Deus não está preso ao tempo? Por quê? Porque ele habita uma dimensão celestial. É fora do tempo. O tempo para ele é algo fora, entendeu? Ele não está inserido no tempo. Ó Senhor Jesus. Mas por conta disso, irmãos, por causa nesse maravilhoso contexto, maravilhosa dimensão, a gente pode entender o plano de Cristo para nós. Então, o versículo de Hebreus 9,14 fala assim, ó. A gente pode entender o plano que o Senhor preparou para nós. Fala assim. Hebreus 9,14. Fala assim, ó, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Senhor Jesus. Aqui está a resposta, irmãos. O Espírito Eterno. O Espírito Eterno é o que nos conecta a essa dimensão celestial. Ó Senhor Jesus. E aí, pelo Espírito Eterno que conecta a essa dimensão celestial, não existe mais o sentido de tempo, a perspectiva de Deus, né? Então, quando fala que tem um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é por meio desse Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, quando o povo de Israel foi e ia sacrificar um animal ali, vendo o sangue derramado, o sangue que Deus vê é o sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é muito difícil de explicar isso, mas é o que Deus vê e é o que a gente recebe e que nos permite chegar a Deus. Amém? No alimento diário, fala assim, quarta-feira, né? Segundo nossa compreensão de tempo e espaço, Jesus não morreu desde a fundação do mundo. Jesus morreu no tempo, quase 2000 anos atrás, e no espaço, na região da Judéia. Mas por que a Bíblia afirma que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? A resposta aqui, irmãos, porque Jesus não está mais nessa dimensão de tempo e espaço compreendida pela mente humana, mas na dimensão eterna, pois ele ofereceu seu sacrifício pelo Espírito Eterno. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, essa é a resposta. Cristo ascendeu à dimensão celestial, e essa dimensão celestial não é presa a tempo, nem espaço. Ó Senhor Jesus! E graças ao Senhor por isso, né? Porque se ele ainda tivesse preso ao tempo e espaço, e ele tivesse vivo os tempos de hoje, né, já compartilhei com os irmãos, provavelmente ele não estaria no Brasil, né? Estaria, eu acredito que num país talvez mais envolvido, né? Mais estável. Ó Senhor Jesus. Então, para chegar até Jesus, ele estaria em outro lugar, teria que pegar um avião, teria que ter todo um caminho espacial, né? Para chegar até lá.
E quando chegasse lá, talvez eu não encontrasse, porque talvez ele estivesse em outro lugar. Então ia ser fisicamente difícil encontrar Jesus hoje. Mas por meio do Espírito, ó Senhor Jesus, nós podemos tocar a Jesus a qualquer momento e qualquer hora, né? Ele é como um ar, esse pneuma, esse Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor por isso, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Por isso que aqui em Hebreus 1 fala, né? Olha que grandioso. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ó Senhor Jesus, a gente vê aqui dois aspectos do Filho. Né? Fala assim, Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quando a gente fala que fez o universo, está junto com o Pai, a gente entende que esse é o Filho unigênito, né? O Filho antes de se tornar homem. Mas quando a gente fala assim, ele que é o resplendor da glória, aliás, esse é o Filho unigênito, né? Expressão exata do seu ser, sustentando as coisas pela palavra do seu poder. Olha só, depois de ter feito a purificação dos pecados. Quem fez essa purificação? O Senhor, quando morreu por nós. Aí quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou primogênito. Então aqui temos o Filho unigênito e um primogênito. Qual que é a diferença? A diferença é que o unigênito é o Filho único, né, como o nome diz, e o primogênito é que é o primeiro de outros, né? Primeiro o quê? Primeiro de outros filhos. Ó Senhor Jesus, ou seja, ele é o primeiro, mas vai vir outros depois. E quem são outros depois? Somos nós. Irmãos, tem um homem na Trindade, tem um homem na glória. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso que, novamente voltando à linha do tempo, linha do tempo não, para Deus não existe a linha do tempo, né? Olhando a perspectiva de Deus, para Deus está tudo feito. Quando ele fala que vai completar uma boa obra, ele já vê a obra pronta. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, devemos ver como Deus vê. Deus não vê o processo, né? Ele pode até ver, mas ele sabe o final. E o final ele vê o Filho, na verdade, no final ele vê o homem na glória. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E com o homem na glória, abre a possibilidade de nós sermos trabalhados por Deus. E receber a santidade, receber a unidade, amor, verdade, justiça, tudo de Deus. Antes, como pecadores, sem ter a natureza humana na Trindade, ainda era muito longe o homem né, se relacionar com Deus. Mas graças ao Senhor, por meio de seu Filho, Jesus, por meio de que se tornou o Espírito, hoje o homem pode participar dessa comunhão divina. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso e encorajador. Né? Ó Senhor Jesus. Em Hebreus, graças ao Senhor que Cristo ele é apresentado também como nosso sumo sacerdote. Né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? A gente sabe, né, da história que lá em Abraão, seu sobrinho Ló, né, foi levado cativo, né, que teve uma guerra de 5 reis contra 4 reis, né, e um desses reis era Melquisedeque, a quem depois de Abraão ter ganhado a guerra, ele deu dízimos a esse sacerdote, né? Ó Senhor, a gente sabe que esse Melquisedeque é uma representação de Cristo. Aqui a gente tem que dar tudo de melhor, a primazia, né? Por isso que é o dízimo, né? Dar a melhor parte. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é segundo a ordem de Arão, mas é de Melquisedeque, ou seja, é superior. Ó Senhor Jesus. Né? Vamos abrir em Hebreus 5.
de 1 a 10 fala assim, ó. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, em si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele quem lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quem concedeu a glória, quem introduziu o filho na glória foi o Pai. Senhor Jesus. 6. E como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui, irmãos, a gente vê que Cristo é superior a Arão. E ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Cristo é um exemplo para nós, porque ele aprendeu as coisas por meio das coisas. Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, irmãos, a gente não pode reclamar das lições que Deus está nos passando, porque, ó Senhor Jesus, porque nós somos aperfeiçoados por meio do sofrimento, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E também aqui, continuando, Hebreus 7, a 11 fala assim: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, né, ou seja, o sacerdócio por meio de Arão, pois nele, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, porque se já existe a linha de sacerdotes levitas, por que precisa de um outro sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque de quem são ditas estas coisas pertencentes a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu a sacerdotes. Então, a gente vê que Jesus é descendente da tribo de Judá. E só quem pode ser levita no Velho Testamento, aliás, só quem pode ser sacerdote no Velho Testamento é da tribo de Levi. Então, como é que pode, né, ser Cristo descendente de Judá, ser sacerdote? Vamos continuar. E 15. Isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta o sacerdote. Olha só, irmãos, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Aí a explicação. Ó Senhor Jesus, não é carnal, não é posição de homens, mas é segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o poder de vida indissolúvel. Irmãos, o Senhor tem uma vida indissolúvel, né? Ó Senhor Jesus, perfeito, eterno. Graças ao Senhor por isso. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ó Senhor, que encorajamento, né? Senhor Jesus. Ou seja, Cristo é superior à lei do Antigo Testamento. Que não, a gente sabe que a lei, ela não salva o homem, né? Ó Senhor Jesus, só o Senhor pode salvar, né? E ele, como sumo sacerdote, que aprendeu as coisas por meio dos sofrimentos, né? A obediência, ele pode se condoer das nossas fraquezas. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? Nós temos um sumo sacerdote que pode condoer das nossas fraquezas.
Senhor Jesus. E agora em Hebreus 6, fala assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ó, irmãos, que maravilhoso, nós temos uma promessa, olha aqui, ó. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram porque lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, do seu plano, se interpôs com o juramento. Ó, irmãos, o Senhor fez uma promessa e ainda jurou. Olha que maravilhoso isso. Para que mediante essas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Irmãos, é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da herança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, esse trecho da palavra é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, porque nos mostra duas coisas, que Deus prometeu, e além de prometer, ele jurou. Ou seja, é algo precioso para Deus isso. E mostra que nós temos um precursor. Né? O 20 fala, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Entrou aonde? Entrou além do véu. Ele entrou no santo lugar, no santo dos santos, aliás. Ó Senhor Jesus, ou seja, ele entrou na glória de Deus. Só quem podia entrar no santo dos santos era o sumo sacerdote. E os sacerdotes no Velho Testamento, ele só podia entrar uma vez por ano. Mas imagine só, um homem, você é longe de Deus e tem que esperar 364 dias para no dia 365 você poder entrar na presença de Deus. E ainda assim tinha os rituais para você poder entrar, né? Tinha que entrar com sangue, entrar com incenso, para não ser fulminado. Ó Senhor Jesus! Né? Tanto é que na veste, o sacerdote tinha sininhos, justamente para ele, quando estivesse andando, o pessoal lá atrás do véu ouvir que ele está vivo ainda. E aí, com o incenso, ele ia lá, com a fumaça do incenso enchia, para os querubins não ver, aí ele jogava o sangue, aí o querubim via o sangue e falou, tá tudo certo, alguém morreu, então a justiça foi feita. E aí o sumo sacerdote podia ficar no Santo dos Santos. Isso uma vez por ano. Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, por meio da obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo, né? Que ele é nosso precursor, então ele rasgou, ele abriu o caminho além do véu. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje nós podemos ter por âncora da alma, segura e firme. Irmãos, nossa alma é mesquinha, é instável. Senhor Jesus, por isso que fala para pôr a âncora da alma aonde? Além do véu. Ó Senhor Jesus, você é instável, né? Você tem incertezas, você tem preocupações. Tem um caminho para você, tem um caminho para mim, né? O que? Adentrar além do véu e permanecer além do véu. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E nos versículos um pouco antes, né, que a gente leu, fala que Abraão recebeu uma promessa. Ó Senhor Jesus, irmãos, maravilhoso, né? Em Efésios a gente vê sobre o selar do Espírito, né? E o selar e o penhor do Espírito. Que um aspecto é o quê? É a garantia que nós pertencemos a Deus. Ó Senhor Jesus, né? Nós somos selados. E aqui no livro Fundamentos da Fé Cristã, né, na lição 9, a gente vê isso, né? Fala assim sobre o selar do Espírito. O que é esse selar, né?
Fala assim, ó, nos tempos antigos, um selo tinha a imagem, a estampa ou o brasão de seu possuidor. Essa imagem representava o dono. O selo poderia ser um sinete ou mesmo um anel que era prensado sobre cera quente, deixando nela uma estampa. Ó Senhor Jesus, ou seja, né, o rei escrevia a carta lá, a ordem, o decreto real, e para saber que era realmente do rei, ia lá com a cera, jogava em cima, né, da carta e ia lá e selava com o anel dele. Né? Então, aquele papel era uma garantia que realmente era a palavra do rei. Então, irmãos, nós somos selados pelo Espírito. Então, nós somos de Deus. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas também, beleza, nós somos de Deus. Mas qual que é a garantia que Deus vai ser nosso? E aí, por isso nós temos o penhor do Espírito. Ó Senhor Jesus, aqui ó. Fala assim. O versículo 14 de Efésios fala assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha só, irmãos. Além de nos selar, o Espírito é o penhor da nossa herança. Efésios 1 traz dois conceitos muito significativos. O versículo 11 diz que nós fomos feitos heranças, e o versículo 14 diz que nós temos uma esperança. Por um lado, somos herança de Deus, por outro lado, Deus é nossa herança. Visto que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, pertencemos a Deus. Por isso é que o Espírito nos sela, para afirmar a propriedade divina sobre nós, até que Deus nos resgate na dispensação da plenitude dos tempos, quando seremos transfigurados em nosso corpo, e Deus tomará plena posse de nós como sua herança. Além disso, Deus é nossa herança. Ele quer que tomemos posse de tudo o que Ele é, tem e realizou. Fomos criados para ter Deus como nosso tudo. Isso ocorrerá em plenitude quando formos resgatados. Até lá, Deus nos deu o Espírito como penhor do que vamos ter. A palavra penhor, no original, refere-se ao valor que em compras era dado como penhor ou pagamento inicial, como garantia de que a soma total seria paga mais tarde. Nos tempos antigos, um vendedor dava ao comprador uma amostra do solo da terra que seria comprada. O penhor, assim, era também uma amostra. Com um penhor em nós, o Espírito é uma amostra, ou antigozo, do Deus que herdaremos em plenitude por toda a eternidade. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, o Espírito é uma amostra do que nós vamos herdar no reino. Ó Senhor Jesus, aqui a gente vai herdar de Deus. É maravilhoso, irmãos. Ó Senhor Jesus! Então, por um lado, nós temos um selo que nos fala que nós somos de Deus, e por outro lado nós temos uma garantia que Deus vai nos resgatar. Por isso que fala assim, aquele que começou boa obra em nós há de completá-la, né? Ó Senhor Jesus, por conta disso, irmãos, nós temos esse penhor, ó Senhor Jesus, que é o Espírito, né? Então, resumindo novamente, a gente precisa ver o livro de Hebreus em uma outra esfera. Deus não pertence, Deus é atemporal. Ele não pertence ao tempo. Ó Senhor, isso é maravilhoso. Então, para ele, quando ele vê, né, ó Senhor Jesus, então para ele o sangue de Cristo é sempre fresco. Por isso que quando a gente aplica o sangue é fresco e tem eficácia. Não é o sangue de 2000 anos atrás, quando Cristo derramou na cruz. Deus, quando a gente pede o sangue, Senhor Jesus, me lava com teu sangue, Deus vê o sangue como se estivesse correndo lá na cruz. Vê o sangue fresco. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso nós precisamos crer no poder do sangue, né? Ó Senhor, então não importa o tamanho do seu pecado, se você se arrepender cabalmente e aplicar esse sangue, Deus vai perdoar, porque Deus está vendo esse sangue escorrendo. Ó Senhor Jesus. E por isso que também fala que é cordeiro, né? E cadê o versículo aqui? Deixa eu achar. Senhor Jesus. Foi cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então esse cordeiro foi morto desde a fundação. Antes do mundo ter mundo, esse cordeiro já foi morto por nós. Ó Senhor Jesus, que é o próprio Cristo. E esse Cristo que adentrou, esse homem, Jesus, que adentrou na glória, no Espírito, na Trindade, Senhor Jesus,
nosso representante, é nosso sumo sacerdote. Ó Senhor Jesus! E a função do sumo sacerdote é levar o homem até Deus. Ó Senhor Jesus, Ele é nosso intercessor, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Ó Senhor Jesus. Então, né, irmãos, que possamos continuar desfrutando dessa palavra, né, tomando posse desse Espírito e vivendo e colocando nossa alma além do véu, no Espírito, no Santo dos Santos, em comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe. Jesus é o Senhor. Amém. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E até mais.